Olá, seja bem-vindo ao canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa, em que estaremos discutindo aí algumas questões relacionadas com a sociedade anônima. O primeiro ponto que a gente tem nesse vídeo, nesse primeiro vídeo também, é a situação de como que as empresas do formato SA eram criadas e como elas são criadas no tempo presente. Então, para tratar disso, nós temos que pensar nos processos de evolução, né, nas fases de evolução de criação da sociedade anônima. A doutrina do direito empresarial ela menciona para a gente que uma primeira forma de criação de SA se deu através da outorga. Alguns doutrinadores também mencionam que essa outorga estava vinculada com uma atividade que era de interesse do Estado que fosse concretizada, que fosse realizada, porém o Estado, por não possuir recursos suficientes para exercer aquela atividade, o que ele fazia? Outorgava a um ente privado para que esse ente privado fizesse aquela atividade no lugar do Estado. Então a gente tem essa figura da outorga aí como sendo o mecanismo que o Estado utilizava para permitir a criação das SAs vinculadas, segundo a doutrina, diretamente com o interesse do Estado. Porém, no processo de evolução aí dos sistemas econômicos, das formas como a economia vai se organizar, se ajustar, nós percebemos que o Estado ter que outorgar apenas atividades que eram de interesse dele para a criação de SA, travava um pouco a atividade econômica. Então, de acordo com o que os doutrinadores trazem para a gente, o André Santa Cruz Ramos é um deles, Fábio Loa, tem mais outros aí que eu não me recordo o nome não, mas esses dois de imediato me veio aqui à mente. Eles deixam a entender que o Estado, talvez pensando, olha, eu preciso otimizar a economia, eu estou na fase mercantilista transitando para o capitalismo. Então, se eu ainda crio muito burocratização, a gente não consegue criar as empresas no formato de SA de um modo mais simplificado. Então, o que o Estado faz? Eu preciso ampliar a atividade econômica até para que eu possa ter poder econômico e, consecutivamente, no contexto histórico, um poder de influência política. E, às vezes, até militar também. O que acontece? O Estado, então, passa a autorizar que os entes privados criem sociedades anônimas para exploração de outras atividades que não eram exclusivamente de interesse do Estado. Então a gente estava lá na outorga, que é a primeira fase, e aí tem que é um controle mais rigoroso por parte do Estado, e agora vem a autorização, que não deixa de ter o controle do Estado, mas agora é possível criar SAs com a finalidade de fabricação, produção de outros produtos, atuação em outras áreas que não eram interesse específico do Estado, mas sim da sociedade, fornecimento de bens e serviços. Caminhando ainda no processo de evolução do sistema capitalista, o Estado também percebe que se ele ainda mantém um processo de controle muito rígido sobre a criação de empresas, no caso específico das SAs, talvez não houvesse a ampliação de modo a gerar maior riqueza para o Estado, maior riqueza para o país, melhor condições de oferta de produtos para a coletividade. E aí ele passa a criar regras de lei, e essas regras de lei se tornam então os elementos em que as SAs teriam que se enquadrar para serem criadas. Então, se a gente for perguntar assim para vocês, em qual fase que nós estamos da criação das sociedades anônimas? Nós estamos na fase chamada de regulamentação. Toda SA no Brasil, independente de ser capital aberto, capital fechado, capital estrangeiro, propriedade nacional, capital nacional, ela tem que se enquadrar na regra de lei para que ela possa, então, ser estabelecida e ser criada, para que ela possa adquirir personalidade jurídica. Mas cabe uma ressalva. Quando nós temos SAs de capital estrangeiro, de propriedade estrangeira, a doutrina indica para a gente que é necessário que o governo dê a autorização para que essa empresa passe a existir, para que ela possa ser criada. Alguns doutrinadores e o pessoal da área da economia e da administração, eles visualizam isso como uma forma de proteção da atividade econômica brasileira, porque é importante ter atividade produtiva, mas se a gente deixa tudo quanto é empresa estrangeira vir para dentro do Brasil, quebra as empresas de propriedade nacional, de capital nacional, e talvez essas aí vão dominar o nosso mercado. Então, é uma forma de proteção? Talvez seja, mas é necessário que o governo acompanhe a criação dessa empresa, por isso que ele dá a autorização, e a empresa, uma vez recebida a autorização para a sua criação, ela não está dispensada de ter que enquadrar-se, melhor dizendo, na regulamentação. Então, perguntado, uma empresa SA de capital estrangeiro, propriedade estrangeira vai ser criada no Brasil. O que é necessário para que ela seja criada? É necessário que ela obtenha a autorização e que ela se enquadre na fase também de regulamentação para que ela possa existir de forma efetiva.
ok? Então a gente vai para o nosso segundo vídeo, trazendo outras informações a respeito da Sociedade Anônima. Até daqui a pouco. Um abraço.